Boa tarde para você que está ligadinho, que está ligadinha aqui na TV Mundo Maior. Está começando ao vivo o programa Espiritismo Sem Mistério, estudando o Livro dos Espíritos. Estamos de volta para estudar essa obra maravilhosa. E claro, temos aqui nos estúdios da TV Mundo Maior, nosso querido amigo André Luiz Ruiz. Boa tarde, André. Como vai? Boa tarde, Júlio. Boa tarde, queridas irmãs, queridos irmãos. É uma alegria voltarmos ao estudo do Livro dos Espíritos, contando com a sua participação, porque eles também podem participar, não é, Júlio? Com certeza. E você pode participar através do Facebook da TV Mundo Maior. Entra lá no facebook.com/TV Mundo Maior, onde nós já fizemos um post, né? Tem lá uma imagem do programa com uma pergunta. Hoje o tema do programa são as provas da existência de Deus. E a pergunta é: você já criou alguma coisa que não fosse material? Dê um exemplo pra gente. Manda lá a sua resposta e também, se quiser participar através do WhatsApp da TV Mundo Maior, você pode adicionar o nosso contato e mandar a sua mensagem para o telefone que aparece aqui na telinha, 11 99643 3827. Manda sua mensagem que daqui a pouquinho a gente traz para o programa, interage com o pessoal, com o público, os telespectadores, e vamos fazer esse estudo todos juntos. Ô, Júlio, vamos dizer de novo qual que é a pergunta? A pergunta: você já criou algo que não fosse material? É algo que você não tivesse usado as mãos, alguma coisa que seja palpável. Você já criou alguma coisa que não fosse material? Que coisa que você criou que não era material? Vai ser bem interessante essas respostas. Vamos ver, né? Vamos ver se as pessoas vão estar entendendo o que significa o poder criativo. Exatamente. E hoje, então, André, a gente volta ao estudo do livro e vamos partir da questão 7. Isso mesmo, da questão número 7, que é aquela que vem logo a seguir a sexta que terminamos no programa da outra semana, né? O último programa, o programa 10. Nós estamos agora vendo Kardec se ocupar de aprofundar um pouco mais a questão desta relação do indivíduo com o Criador. A questão número 7 você vai ver já na tela, para que nós possamos acompanhar qual é a dúvida de Kardec. Ele pergunta: seria possível encontrar-se nas propriedades íntimas da matéria a causa primária da formação das coisas? Será que a matéria, na matéria, é a dúvida de Kardec, não seria a matéria, Júlio, que daria às coisas a sua forma final, pelas propriedades dela mesma? Sem precisar ter nenhuma referência a uma força oculta, superior? Kardec, então, está interessado em explorar, do conhecimento dos espíritos, esta causa. Isto, de onde as coisas vieram? Não será a própria matéria que possui, entre as suas características, esse poder de autogeração, de gerar a si mesma? Então, vamos entendendo a dúvida de Kardec, vamos ver agora a resposta que os espíritos deram. Você vai acompanhar na tela. Veja só, quando nós vemos Kardec pensando, e antes da resposta, nós vamos chegar na resposta, eu quero mostrar para vocês alguns slides para entender quais são as propriedades da matéria, porque muitas vezes a gente não se lembra. As propriedades da matéria que Kardec se refere estão mais ou menos resumidas aqui. Veja só, nós temos a inércia, que a matéria é aquela que tende a permanecer no estado em que se encontra. Se está em movimento, é movimento. Se está parada, é parada. Temos a massa, que é a quantidade de partículas que existe em uma matéria. É um conceito superficial, mas dá para entender. No slide seguinte, você vai ver aí outras propriedades que também se atribuem à matéria. Vejam lá: volume, impenetrabilidade, a compressibilidade, elasticidade, divisibilidade. Cada uma tem um conceito rápido escrito aí. Cada um destes representa uma propriedade da matéria. Então, Kardec quer saber se estas propriedades da matéria não estariam sendo as responsáveis pela sua explicação, pela sua autoexplicação. Então, você observe. Quero voltar lá no slide das propriedades, esse último que foi apresentado. Vejam só,
A matéria, ela ocupa um espaço. Independentemente do seu estado físico, ela tem um lugar no espaço. Duas matérias não podem ocupar o mesmo lugar juntas, simultaneamente. Uma tem que sair para a outra entrar. Elas são compreensíveis, elas podem ser comprimidas, elas são elásticas, elas têm características muito próprias. Agora, se ela tem tudo isto, e pode voltar para a gente aqui na geral, isso. Se a matéria tem todas essas características, ainda fica Kardec com a dúvida. Seria uma característica da matéria a própria geração de si mesma? O próximo slide nos faz pensar também. Vamos a ele. Aí sim a gente vem com a resposta dos espíritos, né? Não, veja só, é isso mesmo. Isso aí. Agora a resposta dos espíritos nos esclarece. Vamos lá, Júlio, lê pra gente. Mas então, qual seria a causa dessas propriedades? É indispensável sempre uma causa primária. Bem, os espíritos estão respondendo a Kardec. Tá bem, você está considerando as propriedades da matéria, não é? Essas que nós citamos aqui, inércia, massa, volume, impenetrabilidade. Agora, isso é causa ou é efeito? É o que os espíritos respondem, vejam lá. Mas qual seria então a causa dessas propriedades? O que gerou, naquilo que se chama matéria, estas propriedades específicas? É sempre necessário ter uma causa anterior que justifique a existência dessas características. E não contente só em apresentar a resposta dos espíritos, como nós já explicamos nas outras vezes, Júlio, nós colocamos logo a seguir o comentário de Kardec a essa resposta. Se você voltar lá no slide anterior, você vai ver que nós apresentamos o slide em duas cores. Vamos lá. Volte ao slide da resposta. Isso, olha. A parte superior em amarelo, e está entre aspas, é a resposta que os espíritos deram. Agora, a parte inferior, que está em um dourado, sem aspas, e está com a letrinha inclinada, itálico, é o comentário que Kardec faz ao que os espíritos disseram. E vejam só o que Kardec acrescenta ao comentário. O Júlio vai ler para a gente. Atribuir à formação primária das coisas as propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, porquanto essas propriedades são, também elas, um efeito que há de ter uma causa. A propriedade, para existir, alguém deve tê-la construído. Ah, você tem um refrigerador na sua casa, não é? Oh, todo refrigerador é gelado. Mas o refrigerador se fez a ele mesmo? Para ele ser gelado, para ele ter aquela temperatura baixa, conservar a carne, conservar os líquidos em uma temperatura bem inferior, isto foi o próprio refrigerador que se inventou? Ou alguém teve que ir lá, apertar os botões, botar os parafusos, criar os motores, fazer os ciclos para que o refrigerador não fosse um fogão? Ele não esquentasse, ele gelasse. Hein? Como que é que nós estaremos meditando? Então Kardec está dizendo exatamente isto. Nós estaremos sempre precisando buscar uma causa. Se a matéria tem essas propriedades, quem foi que deu essas propriedades à matéria? E a gente sempre volta naquele círculo, aquela pergunta que todo mundo sempre faz, né? Qual foi o início de tudo isso? Onde tudo isso foi criado? Exato. Então, ficamos nessa busca que vai consumir os nossos programas iniciais, que é o que Kardec vai nos apresentar, para descobrirmos esta lógica, esta coisa que realmente explica a necessidade de existir uma inteligência geradora que seja a causa de todas as coisas. Exatamente. Vou aproveitar uma pausa rápida para a gente mandar um abraço aqui para algumas pessoas que já estão participando do programa. Vamos lá, Júlio. A Catarina de São Bernardo do Campo, São Paulo, mandou aqui: boa tarde, André, boa tarde, Júlio. Que alegria estarmos juntos mais uma vez, gratidão. Ótimo. Um abraço, Catarina. Obrigado, Catarina. Que alegria também contar com você. Mas o Jefferson e a Rosina
Estes nossos anjos da guarda, eles estão assistindo a gente aqui da cidade de São Paulo. E a nossa querida Sônia Della Valle, lá de Campinas, também nos mandou uma mensagem no nosso WhatsApp, porque o WhatsApp também pode ser usado, né, Júlio? Com certeza. E você que está acompanhando a gente, que quer participar, adicione o contato da TV Mundo Maior que aparece aqui na tela. O número é 11 99643 3827. Mande a sua mensagem que daqui a pouco a gente traz mais algumas participações. Isso mesmo. Nós temos o carinho desses irmãos e irmãs que estão interessados nesse entendimento. E nós sempre gostamos muito que possam participar, que possam opinar e responder a pergunta que foi feita logo no começo do programa. O que é que você já criou com a sua força, com a sua vontade, que não seja material? Você pode dizer para nós o que foi? Porque a criação, nós vimos no nosso último programa, a criação dos homens precisa basear-se nas criações divinas, nas coisas que já existem. Mas o que você já criou que não tem matéria? E aí? Será que alguém vai responder, Júlio? Olha, eu não queria dar um spoiler, né? Já entregar, mas já teve gente que respondeu. Ótimo. Mas a gente traz no próximo bloco. Legal. Vamos então, vamos ao Bacana. nosso intervalo? Vou fazer um último convite aqui antes da gente ir para o nosso intervalo, para que você que nos assiste, para que você que acompanha as transmissões da TV Mundo Maior e também da Rádio Boa Nova, que você participe conosco da campanha Espiritismo SOS. O Espiritismo precisa de você. É uma campanha que visa manter os trabalhos e as produções de programas de TV e de rádio da Fundação Espírita André Luiz. Através do telefone 0800 12 18 38 ou do site amigosdaboanova.com.br/Espiritismo SOS, você pode colaborar com essa campanha, fazendo a sua doação espontânea, ficando sócio do Clube Amigos da Boa Nova, ou você que já é sócio, aumentando um pouquinho a sua contribuição por alguns meses e fazendo parte de toda essa corrente que leva o Espiritismo para a sua casa e para a casa de milhões de pessoas. O programa Espiritismo Sem Mistério vai para um rápido intervalo e já já nós voltamos. Até lá! Estamos de volta para o segundo bloco do programa Espiritismo Sem Mistério, estudando o Livro dos Espíritos. E hoje nós estamos falando sobre as provas da existência de Deus. Já falamos no primeiro bloco, né, André? A gente falou da questão número 7. Isso mesmo. A questão e falamos também de algumas propriedades da matéria. São referências que nós podemos encontrar para estudar o que Kardec quis dizer quando ele fala das propriedades da matéria. E vimos que os espíritos respondem dizendo que, bom, tudo bem, a matéria tem essas propriedades, mas o que é que gerou essas propriedades na matéria? Quem que gerou isto? Né? E foi aí que nós terminamos o nosso bloco anterior. Antes de a gente seguir para o próximo slide, quero mandar um abraço, Júlio, para o nosso querido Wilmar, a Helena e a dona Neuza, lá de Campinas. Eles estão assistindo o nosso programa também, saudando o Júlio, saudando a todos os telespectadores. Obrigado, Wilmar, um abraço para você também, querido. Obrigado, um grande abraço para Campinas. E aproveitando que você também pode participar aqui do programa. Entra lá no Facebook da TV Mundo Maior ou manda sua mensagem através do WhatsApp. No WhatsApp é muito fácil, você vai adicionar o contato da TV, que é o 11, somos de São Paulo, 99643-3827. E a pergunta que nós deixamos no Facebook da TV Mundo Maior é a seguinte: você já criou alguma coisa que não fosse material? Até o André explicou isso no primeiro bloco, né? Alguma coisa que você não criou, que não foi físico, que não tinha uma matéria envolvida? Responde lá no facebook.com/TV Mundo Maior. E já já a gente traz aqui mais respostas. A gente vai já estar juntando aqueles que descobriram que são capazes ou não são capazes de criar coisas materiais e vamos ver o que eles disseram. Exatamente. Agora, para a gente continuar nessa busca, nós vamos para o próximo slide que o nosso querido Júlio vai representá-lo aqui em termos linguísticos para os nossos telespectadores. Então aqui, como vocês podem ver, nós temos um slide com duas imagens, né, de dunas de areia e a seguinte frase: alguns dizem que a natureza pode produzir coisas lindas como estas e assim que o acaso pode ser a explicação para a causa primeira. A primeira causa, aquilo que gera
todas as outras coisas. Alguns dizem que o acaso pode produzir. Vocês viram essas dunas, não é? Volta lá a imagem, Everaldo, por favor. Vocês viram? Estas dunas são enormes. E não consta que alguém foi com uma pazinha lá e ficou jogando areia para fazer isto. As dunas pelos desertos e praias do mundo todo são exuberantes, são maravilhosas. Nós temos aqui no Nordeste dunas famosíssimas, não é? Sim. E no deserto do Saara, em vários lugares. Agora, será que só porque o vento produziu isto, o acaso pode ser a explicação da causa primeira de todas as coisas? Vamos ver então o próximo slide. Quando você vê isto que está vendo agora, você pensa que foi o vento que esculpiu? Veja só essas imagens neste slide. O vento pode ter feito aquelas dunas anteriormente mostradas com muito capricho, mas estas imagens que você está vendo também são de areia. Mas você pode responder se foi o vento quem esculpiu isto? E qualquer pessoa que raciocine vai ter certeza que o vento não é capaz, o acaso não é capaz. Mas por que, André, que você está falando sobre isso? Por que você está falando sobre acaso, sobre natureza? Por causa da próxima pergunta. Vamos para a pergunta número 8 do Livro dos Espíritos. Vamos lá? Você vai ver na tela a pergunta 8. Kardec, então, faz a seguinte indagação aos espíritos. Que se deve pensar da opinião dos que atribuem a formação primária a uma combinação fortuita da matéria ou por outra ao acaso? O que se deve pensar dessa opinião que é tão comum das pessoas que pensam que o acaso faz coisas mirabolantes? Porque alguns dizem assim, pessoas que às vezes não estão acostumadas a raciocinar, Júlio, não, isso foi a natureza que fez, isso aí nasce sozinho. E às vezes também elas atribuem isso a um estado de sorte. Não, isso foi uma sorte porque todos aqueles elementos estavam no lugar certo, na hora certa. Exatamente. E deu certo. Deu certo, isso mesmo. Então, algumas pessoas que têm esta maneira, que nós respeitamos, não estamos criticando, mas elas pensam assim e se exprimem assim, às vezes achando que há uma lógica no seu raciocínio, não é? Kardec já enfrentava esse tipo de postura. E ele fez então a pergunta número 8, justamente esta. E esta opinião das pessoas que atribuem a formação primária, a origem das coisas, a uma combinação casual, fortuita da matéria, ou seja, que atribuem a formação inicial ao acaso. O que vocês, espíritos, teriam a nos dizer? E Júlio, o que você teria a nos dizer? Hein? Você teria a dizer para as pessoas escreverem a resposta. Exatamente, para participarem conosco. Você já criou algo que não fosse material ou foi o acaso? Não é? E se quiser participar, André, além do Facebook e do WhatsApp, você que está nos assistindo pode mandar também um e-mail para o programa, que é o esm@tvmundomaior.com.br. Manda a sua resposta, o que você acha sobre isso? Você já criou alguma coisa que não fosse material? É uma questão bem intrigante, né, André? Estou ansioso para ver algumas respostas. Daqui a pouquinho a gente vai ver. Mas antes, Júlio, nós vamos ver a resposta que deram os espíritos à pergunta número 8. Você acompanhe conosco no seu livro dos espíritos, vai anotando, porque esta foi a resposta que os espíritos deram. Outro absurdo, que homem de bom senso pode considerar o acaso um ser inteligente. E ademais, que é o acaso? Nada. Então, é um outro absurdo. Um absurdo explicando um outro absurdo. Que, veja só, qual o bom senso pode considerar que o acaso é inteligente? Que ele define as coisas? Que ele tem por si mesmo um poder intelectual de gerar coisas que nascem com uma lógica, o acaso? Onde já se viu dar ao acaso esta qualidade? Casualmente, se você jogar os 2 dados de qualquer jogo, se você jogá-los numa sequência e em 10 vezes que você atirar,
assim, aleatoriamente, ao acaso, cair os mesmos números, você tirar 5 e 5 nas 10 vezes, você não vai pensar que foi o acaso. Você vai pensar o quê? O que você pensaria? Esses dados estão viciados. Sim. Tem alguma coisa errada. Porque não é assim que funciona. E as estatísticas do jogo de dados mostram que se começar a sair um só número em um único dado, que se repita com mais frequência, isso já indica, e não precisa ser todas as vezes, mas se das 10 vezes, 4 ou 5 já forem um único número, tem algum problema nesse dado. Porque a sorte não se repete dessa maneira. No mundo da lógica, não é possível. Nós mesmos sabemos disto. Então, é outro absurdo a opinião das pessoas que pensam que a vida, o acaso, o caso fortuito, a sorte, pode produzir algo que tenha inteligência. Não dá, não é assim. Também a gente vê essa mesma analogia que você fez com os dados num lance de moedas, por exemplo. Sim. Quando você joga moedas também ao acaso, e também existem as moedas viciadas, né? Exato. Sempre vão cair com uma das faces. Exatamente. Né? Então é interessante a gente pensar nessas probabilidades. E isso sim sendo o acaso. Exato. Agora, Kardec, ele não se limita a ouvir o que os espíritos disseram. Ele também raciocina sobre. E o próximo slide nós vamos ouvir o que Kardec escreveu. Pode colocar o slide na tela? O Júlio vai fazer a leitura para nós. A harmonia existente no mecanismo do universo evidencia combinações e desígnios determinados, e por isso mesmo revela um poder inteligente. Atribuir a formação primária ao acaso é insensatez, porque o acaso é cego e não pode produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso inteligente já não seria acaso. Se o acaso fosse inteligente, ele já não seria um acaso. Ele perde a propriedade principal dele. Da casualidade. É a repetição. Não é? Ele estar sempre repetindo-se dentro de um certo critério. O acaso inteligente já não seria um acaso. Veja que raciocínio lindo que Kardec faz. Ele mesmo ajudando a gente a olhar as coisas à nossa volta e imaginar como que as coisas da própria natureza se organizam. Nós hoje temos aparelhos que são capazes, Júlio, de prever o tempo, de prever a temperatura, o grau de umidade, a pressão atmosférica e fazer previsões com 3, 4 dias de antecedência. Inclusive de catástrofes também, né? Exato. Como maremotos, terremotos, tempestades. Aquilo que a gente poderia até chamar de acaso, que é um furacão, um terremoto ou uma chuva muito intensa, o homem consegue divisar as leis que propiciam o funcionamento dessas estruturas e anteceder-se a elas, porque existe uma lógica. A lógica que nós encontramos nas coisas, mas não é o acaso que produz tudo isto. E é interessante refletir sobre isso, André, e pensar que toda a natureza está dentro dessa lógica, que não é realmente uma coisa jogada pela sorte, pelo acaso. Se fosse acaso, Júlio, cada ano, fevereiro seria uma estação, julho seria outra estação, o inverno seria aqui em dezembro, no outro ano seria em julho, e a coisa ia ficar assim, uma roleta, uma bagunça, Exatamente. Não é mesmo? E nós vamos continuar estudando essas questões do Livro dos Espíritos no nosso próximo bloco. Você que está nos acompanhando, que nos acompanha inclusive pelo YouTube da TV Mundo Maior, se gostou desse vídeo, desses estudos, deixa aí a sua curtida, compartilhe com seus amigos, compartilhe no centro espírita que você vai, no grupo de estudos e continue estudando conosco, se inscrevendo no canal da TV Mundo Maior, lá no youtube.com/TV Mundo Maior. O programa Espiritismo Sem Mistério vai para um rápido intervalo e já já nós voltamos. Até lá! Estamos de volta para o terceiro bloco do programa Espiritismo Sem Mistério, estudando o Livro dos Espíritos.
E hoje nós estamos falando das provas da existência de Deus e já deixamos uma pergunta para vocês lá no Facebook da TV Mundo Maior, que é a seguinte: você já criou alguma coisa que não fosse material? Interessante a pergunta, André. E nós já temos algumas respostas. Nós vamos segurar mais um pouquinho. Isso, mas você não adianta responder sim ou não, tem que dar um exemplo do tem que você dar criou. um exemplo. É. E antes de continuarmos aqui o nosso estudo e passarmos para a pergunta de número 9, gostaria de mandar um grande abraço e um beijo para a nossa amiga Nilva Divina, lá de Iporá, Goiás. Ela ligou aqui para a gente, André. Isso mesmo. E hoje tem um abraço especial para ela, porque é aniversário da nossa querida amiga Nilva. Feliz aniversário, Nilva. Tudo de bom para você e um grande abraço. E ela perguntou, André, ela disse que tem dificuldades para estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Ela lê, mas ela não entende muito bem, ela tem certas dificuldades e ela busca um auxílio para que ela consiga entender. É isso mesmo. E você, Nilva, você está encontrando o auxílio no lugar adequado, porque a programação da TV Mundo Maior ou da Rádio Boa Nova, essa programação, ela decodifica essas dificuldades, ela faz você compreender essas coisas que às vezes têm expressões difíceis, expressões que não são comuns, e as pessoas tropeçam nessas definições e não entendem. Então, nessas programações da TV Mundo Maior e da Rádio Boa Nova, você pode ouvir isto que vai sendo deglutido, mastigado, para você compreender, seja o Evangelho, seja o Livro dos Espíritos e outras coisas da doutrina, que estão em outras áreas do conhecimento. Por isso, não desanime, não. É sempre importante você persistir, porque a persistência, não importa a idade, faz com que a gente vença a luta, tá bom? Um beijo grande, felicidade, muita força e muita alegria de viver. Muito obrigado pela participação e você que está em casa pode participar também, assim como a Nilva. E ela falou com a gente através do WhatsApp da TV Mundo Maior. O número 11 99643 3827. Mande a sua mensagem, responda a pergunta também. Você já criou alguma coisa que não fosse material? Daqui a pouquinho a gente traz aqui para o programa. E eu tenho uma dica, você que está assistindo, ligue logo, porque quem vai atender você é a Poliana do Espírito de Mulher. Você vai falar com ela também, não é, Júlia? Já está prontinha. Já está lá, ó. Ai, dona Poliana, a senhora faz um programa tão maravilhoso. Hoje ela está servindo aqui de ajudante da produção do nosso Espiritismo Sem Mistério. Você quer falar com a Poliana? Então manda um beijo para ela, liga aqui. Exatamente, vai chover ligação tá vendo? Agora, né? É, isso aí. Bacana. E dando seguimento, André, a gente estava na questão de número 8. Isso mesmo. Né? Nós mostramos algumas criações da natureza, criações humanas. E vimos que as propriedades do acaso não podem criar a inteligência. Exatamente. Agora, quando Kardec vê essa resposta, ele logo a seguir já emenda uma pergunta, que é a pergunta número 9, que você verá aqui na tela. Onde é que se revela, na causa primária, uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? Bem, já que não é o acaso, já que não pode ser a natureza, como que nós observamos na causa primária aquilo que nós vimos lá na primeira questão, que é Deus? É a causa primária de todas as coisas, a inteligência soberana. Então ele pergunta, onde que se revela, onde essa inteligência, nessa causa primária? Como que nós percebemos que essa inteligência suprema e superior a todas as outras inteligências está presente? Como que a gente vê isso? Pergunta, não? Kardec não dava sossego para os espíritos. O povo pensa que Kardec levantava aquela bola bem levantadinha para os espíritos virem dar um chutão, não é? Nada. Kardec vive prensando os espíritos na parede, porque ele era autoridade para poder fazer isto. Sem a combinação de perguntinha para respostinha, nada disso. Os espíritos deram a ele autonomia para fazer com o seu raciocínio a pergunta que quisesse. E eles então respondem a Kardec, como você verá agora na tela, a resposta que deram à pergunta número 9. Tendes um provérbio que diz, pela obra se reconhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. O orgulho é que gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada admite acima de si. Por isso é que ele se denomina a si mesmo de espírito forte. Pobre ser, que um sopro de Deus pode abater. Este raciocínio é muito profundo
para que nós nos esqueçamos dele. Ele está ouvindo dos espíritos como descobrir, na causa primeira, a inteligência soberana. Ora, compare a inteligência humana, como nós já temos feito aqui ao longo dos programas anteriores, compare a inteligência humana que é criativa, que é operosa, que é inventiva, com tudo aquilo que existe. Se você percebe que aquilo é invenção do homem, você sabe quem é o autor. Mas se aquilo que você está vendo não foi inventado pelo homem, alguma inteligência superior, porque o homem ainda não conseguiu inventar a mesma coisa, alguma inteligência superior à do homem fez aquilo. E é exatamente o que os espíritos apresentam nessa resposta. Tendes um provérbio que diz, pela obra se reconhece o autor. É óbvio, é lógico. Então olhe a obra e você vai procurar o autor. Agora, certamente que a inteligência humana deu ao homem um poder. O homem se sente capaz, o homem se sente arrojado, o homem tem condições de mandar naves espaciais para fora do nosso sistema solar. Então, eu sei tudo, eu sou capaz de tudo. E às vezes, esta arrogância natural do ser ignorante, que tem inteligência, mas ainda não a usa para compreender todas as coisas, ela pode gerar esta maneira meio petulante de se colocar diante de tudo. Você é capaz de fazer muita coisa, é verdade, mas você não é capaz de criar todas as coisas. E então os espíritos continuam dizendo que, olha, o homem orgulhoso tem dificuldade de admitir alguma coisa acima dele mesmo. Por isso é que ele se chama de espírito forte. Mas, pobre ser, dizem os espíritos superiores, porque um sopro de Deus pode abatê-lo. Um único sopro, não é? Pode abater esta arrogância. Quantas criaturas, sumidades da inteligência, jazem num catre porque uma pequena vênula do seu cérebro rompeu-se. E aí está, numa situação de enfermidade. Ou porque um tumor criou-se no interior da caixa craniana e, comprimindo os tecidos, impede que a pessoa consiga locomover-se. Pessoas capacitadíssimas até para compreender os intrincados problemas da física que estão em uma situação precaríssima. Então, naturalmente que são comparações que não representam vingança de Deus, mas demonstram a nossa transitoriedade. E até uma certa fragilidade do nosso corpo, né, da nossa matéria. Lembrando aquela velha questão que somos espíritos em uma fase material e não matéria tentando se tornar um espírito. Isso, né? Nós somos um espírito que tem um corpo, tem não é? um corpo, e não exato. um corpo que tem um espírito. É Exato. muito diferente. Então essa sua lembrança é fundamental, porque muitas vezes a nossa soberba precisa sofrer para cair na sua essência, na sua realidade. Então, os espíritos estão reconhecendo isso, mas Kardec, logo a seguir, no próximo slide, ele vai fazer um comentário, encerrando, enfeixando o raciocínio com as palavras que agora nós vamos ouvir o Júlio traduzir para nós. O poder de uma inteligência se julga pelas suas obras. Não podendo nenhum ser humano criar o que a natureza produz, a causa primária é, portanto, uma inteligência superior à humanidade. Quaisquer que sejam os prodígios que a inteligência humana tenha produzido, ela própria tem uma causa e, quanto maior for o que faça, tanto maior há de ser a causa primária. Aquela inteligência superior é que é a causa primária de todas as coisas, seja qual for o nome que lhe deem. Essa inteligência superior, que faz todas estas coisas que o homem não faz, não importa que nome as pessoas possam atribuir a esta força. Uns chamam de Deus, outros chamam de Jeová, outros chamam de entidades da selva, chamam de outros nomes. E como outros nós ouvimos, atribuem Guaraci, a vários deuses. outros né? atribuem a vários deuses. Os antigos chamavam de Thor, de Ra, de Zeus. Não importa o nome que se lhe dê. A questão de dar nomes é um problema do nosso atraso humano.
essa inteligência que supera a inteligência dos homens é aquela que está por trás de todas as coisas que existem, inclusive da natureza, inclusive do acaso, assim chamado acaso. Todas estas forças estão mantidas dentro de um arcabouço que é responsável por estar sustentando a vida e a própria inteligência humana. E ele faz uma advertência neste comentário. Quanto maior é a obra do ser encarnado, do ser humano com a sua inteligência, maior se demonstra também a inteligência suprema, que foi aquela que criou esta inteligência humana gloriosa a ponto de produzir todas essas belezas. Exatamente. Vamos trazer algumas mensagens? Vamos sim. Antes da gente chegar no nosso intervalo, que já está chegando, nosso bloco já está acabando. Tudo passa depressa, né, Júlio? Passa muito rápido, né? A Raquel mandou aqui uma mensagem através do WhatsApp da TV Mundo Maior. Boa tarde, André e Júlio. Muito obrigado por essa tarde abençoada que vocês nos proporcionam. Um grande abraço, Raquel de Itanhaém, Isso aí, São Raquel. Paulo. Um beijo para você, querido. Um grande beijo, Raquel. Muito obrigado pela sua participação. E também a participação da Noeldi, lá do Rio Grande do Sul, que mandou olá, e ela respondeu a questão. Sim, quando penso e sinto, estou criando e transformando a matéria. Boa tarde, parabéns pelo programa. Obrigado, Noeldi, né? Muito obrigado, Noeldi, do Rio Grande do Sul. Beijão para você, querido. O programa Espiritismo Sem Mistério vai para um rápido intervalo e já já nós voltamos com o quarto e último bloco do programa de hoje. Um grande abraço e até lá. Estamos de volta para o quarto e último bloco do programa Espiritismo Sem Mistério de hoje. E hoje nós estamos estudando as provas da existência de Deus. Já passamos pelas questões 7, 8 e 9 do Livro dos Espíritos. Isso mesmo. Que vocês viram aqui nos slides na tela, viram aí na sua tela também. E aproveitando, fazendo um convite para você que nos acompanha, que para que todo esse trabalho seja mantido, nós contamos com a sua ajuda. Sim, você que está em casa assistindo ao programa Espiritismo Sem Mistério, acompanhando a programação da TV Mundo Maior e da Rádio Boa Nova, você pode colaborar conosco através da campanha Espiritismo Precisa de Você SOS, fazendo a sua contribuição através do telefone 0800 12 18 38 ou do site amigosdaboanova.com.br/Espiritismo SOS, você pode colaborar com a transmissão das mensagens de bem. E aí, André, aproveitando então esse gancho que a gente trouxe da campanha que está sendo feita, a gente falou o seguinte: transmitir mensagens de bem. Será que isso não seria uma criação não material? Então, vamos pensar, Júlio, vamos imaginar aqueles que nos assistem. Algumas pessoas podem dizer, essa pergunta é muito difícil, é muito complicada, eu não sei, como é que eu posso criar uma coisa que não é material? Você já pensou em criar esperança? Esperança. Você pensa que com o recurso que aqui pode aportar no Clube Amigos da Boa Nova, você está gerando bens materiais. Mas o que você está produzindo, nos que a Boa Nova vai atender depois, é esperança. Você então está gerando, com o seu gesto, algo que não é material. E você é uma fonte. Quando você não tem o dinheiro, Júlio, quando você não tem recurso, você não pode trabalhar com as mãos uma matéria, você não tem um pedaço de madeira para fazer um brinquedinho, você pode gerar numa criança a alegria de brincar com ela. Ela não tem o brinquedo físico, mas ela pode desenvolver-se graças à sua gentileza. E isso também tem bem a ver com o que a Catarina de São Bernardo mandou para a gente. Ela mandou a seguinte resposta: Olá, irmãos. Com minhas atitudes, meus sentimentos, posso criar um ambiente harmonioso dentro do meu lar. Ou posso criar pânico, medo, desavença, etc. Observando que podemos usar nossos pensamentos para tudo isso. Perfeito, Catarina. Muito obrigado pela sua participação, porque é exatamente isto que, por
ser implementado por uma só pessoa, pode produzir harmonia para todos os outros. E por não ser implementado por uma só pessoa, pode produzir uma confusão terrível no ambiente da família. Felicidade que depende de uma criação que não é material, da doação de si mesmo, da entrega de seus bons sentimentos, de suas boas palavras, de ideias e às vezes até, Júlio, do silêncio, de não julgar. Exatamente, de não culpar, né? De perdoar. De estender a mão, moralmente falando. Aí a gente lembra daquela questão da caridade material e moral, né? Exato. Que a gente também vem estudando bastante. Está no Evangelho. Está no Evangelho. E o quanto nós podemos, não só através da matéria, do dar alguma coisa física, mas também o quanto a gente pode acolher aqueles que nos procuram. Então, uma pessoa que venha e que, às vezes, até um dia que a gente está meio sem paciência, a gente não está muito preparado para acolher, e vem essa pessoa e nos pede um auxílio, uma palavra, um abraço. E aquilo, André, acredito que até pessoas que já tenham passado por isso em casa já perceberam, né? Aquilo ajuda tanto a pessoa, mas ajuda tanto a gente também, né? E não tem nada físico, nada material mesmo criado ali. Você citou uma história linda que aconteceu na vida de Dr. Bezerra e que Dr. Bezerra se inspirou numa coisa que aconteceu no Evangelho. Simão Pedro sobe a escadaria do templo e quando ele chega no topo encontra um mendigo. O mendigo está caído ao solo e estende a mão para Pedro. Jesus já tinha morrido, já tinha desencarnado. Pedro estava lutando para viver as experiências que Jesus tinha deixado. E então ele procura, continua o mesmo mendigo. Não se sabe quem era mais pobre, se era o pedinte ou se era o próprio Simão. E ele não tem uma moeda. Então ele se dirige ao homem e diz: eu não tenho nem ouro nem prata para te dar. Mas o que eu tenho, o que eu posso te dar, tudo o que eu tenho, em nome de Jesus, eu te dou. E pôs as mãos sobre o homem e disse: levanta-te e anda. E então o homem se levanta. O que eu tenho, em nome de Jesus, eu te dou. E Dr. Bezerra passou por uma situação parecida. Alguém lhe pede ajuda e ele não tem um centavo. E então ele disse: meu amigo, ele se lembrou dessa passagem de Simão e disse: eu não tenho nada para te dar hoje, mas eu vou te dar uma coisa que é o que eu tenho de melhor para você. Vou te dar um abraço. E quando ele abraça esse rapaz, ele pede a Deus que o abençoe, transmite a ele um amor que um espírito elevado é capaz de transmitir. E o rapaz, é claro, talvez ele estivesse preferindo uma moeda, mas ele agradece aquele abraço tão generoso e paternal de Dr. Bezerra. Passa o tempo. 1 ano ou 2 anos depois, Dr. Bezerra está no consultório e chega uma pessoa. Eu vim falar com o senhor. Eu vim agradecer. Ah, mas eu não sei quem o senhor é. Ah, o senhor não se lembra de mim? Não, não me lembro. Eu atendo tanta gente. Então, um dia eu estava tão desesperado, que eu lhe pedi um dinheiro, porque eu estava perdido em dívidas, e o senhor disse que não tinha nada, mas que ia dar um abraço, que ia mudar a minha vida. E eu vim dizer ao senhor, 2 anos depois, que aquele abraço mudou a minha vida. Você vê que linda essa história que nos... E ele conta tudo o que aconteceu depois do abraço, sim, Júlio. E mudou de verdade a vida dele, que é uma criação que não depende de matéria. E às vezes, André, a gente pode também parar para refletir que é uma criação muito maior do que a matéria, porque é uma criação que ela perdura, né? Ela fixa na pessoa, ela se mantém durante a vida da pessoa e aquilo realmente faz uma diferença enorme para o caminhar dela ao longo dos dias. Né? Apoio vibratório, apoio generoso, apoio afetivo, isso é fundamental na fome do mundo. Sim. Não é de coisas materiais que o mundo está precisando. Porque se tivesse a parte moral, o material já estava resolvido. Né? Exatamente. Exato. A gente teve aqui algumas participações também através do WhatsApp da TV Mundo Maior, do seu xará, André, de Campinas, que mandou o seguinte: boa tarde a todos da Boa Nova e TV Mundo Maior, especialmente a dupla dinâmica, Júlio e André, que está nos proporcionando a oportunidade de aprender cada vez mais. O programa está muito bom e com dinamismo. Parabéns. Obrigado, André. Obrigado, André. Carinho para você também.
E através do SMS, que é o mesmo número, você que quiser mandar também um SMS, pode mandar. A Lucy Regina, em Uberaba, Minas Gerais, disse o seguinte: boa tarde. Após aprendizado em Obreiros da Vida Eterna, a maravilha no Livro dos Espíritos. Ela estava acompanhando os programas da grade da TV Mundo Maior, fazendo o estudo do livro Obreiros da Vida Eterna. É o Espírito da Letra, né? Exatamente. Nós temos o programa O Espírito da Letra, que já tratou do nosso lar, os mensageiros, missionários da luz, e terminamos o Obreiro da Vida Eterna. Estamos começando agora a produzir o novo livro, né? Quinto livro. É, isso mesmo, no Bacana. Mundo Maior, em nome da própria emissora, não é? Olha só. Vamos fazer o 5º livro. Obrigado pela audiência. Eliane? É a Lucy Regina. A Lucy Regina, isso. Desculpa, de Lucy. Uberaba. De Uberaba. Um grande beijo para você. Daqui a pouquinho vai chegar já um novo livro, tá bom? Exatamente. E nós agradecemos a todos vocês que participaram e que estiveram conosco hoje, André, não só numa reflexão sobre as criações não materiais, né? Até essa questão moral que nós falamos, mas que também compartilharam conosco uma ideia e uma dica que a gente pode deixar para todo mundo que está nos acompanhando. Não é só dar algo material, não é uma moeda, não é uma comida, mas também um abraço, isso. Um carinho, uma vibração pode fazer a diferença na vida das pessoas. Isso, né? renova a humanidade. Exatamente. E vocês que nos acompanham, que estão aqui com o programa Estudando o Livro dos Espíritos, no programa Espiritismo Sem Mistério, nós deixamos o nosso abraço e nós fazemos o convite para que você esteja conosco também nas próximas semanas, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, acompanhando toda a programação da TV Mundo Maior. E daqui a 15 dias voltamos com o Livro dos Espíritos. Os atributos da divindade, não é? Isso aí. Mas terça-feira que vem o Evangelho vai trazer muita coisa linda com o Júlio e a irmã Eliana para você. Exatamente, André. Mais Julião, uma vez, obrigado querido, pelo programa de hoje. Beijo grande para todos. Obrigado a todos vocês. Nos vemos na próxima semana, à terça-feira, das 4 às 5 da tarde, na programação ao vivo da TV Mundo Maior. Um grande abraço, fiquem com Deus.